só um número assim, 85% das empresas brasileiras hoje ignoram totalmente a lei. Sim. E desses 15% que sobram, 78% não se adequam devidamente. Então, as empresas que se adequam, elas já têm um diferencial de mercado. Eu tenho clientes que ganharam concorrência porque estavam de fato adequados à lei. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e hoje com um convidado bem especial que eu sempre estou procurando pessoas para trazer muita informação boa para você, contador. E hoje eu estou com o Edgar, ele vai se apresentar, ele é especialista em LGPD, é algo assim que está tomando conta do mercado e você, contador, tem que se preocupar com a segurança de dados da tua empresa, do teu cliente, e nada melhor do que trazer um especialista para falar sobre isso aqui. Edgar, obrigada pela tua presença, por ter deixado um pouquinho aí do seu tempo, sei que sua vida é corrida, por ter vindo até aqui o estúdio gravar para a gente falar de um assunto muito importante hoje na atualidade, que é LGPD, né? Mas primeiro eu quero que o Edgar se apresente, quem é o Edgar, por que o Edgar trilhou por esse caminho, me conta um pouquinho da sua história. Legal, eu que agradeço, Marta, o convite. Seu convite é inegável, não dá para negar, então a gente sempre arruma um tempinho na agenda. Muito obrigado. Bom, meu nome é Edgar Dolata, para quem não me conhece, eu sou advogado especialista em privacidade e proteção de dados. Então estudo já há alguns anos, 7 anos pelo menos, que eu foquei na área de proteção de dados. Sou sócio da Legal Comply, uma consultoria especializada na adequação de empresas à LGPD, ao GDPR, que é o Regulamento Geral da União Europeia, Compliance e Governança Corporativa. Bacana. Também sou sócio do DOP Dolata Advogados, um escritório de advocacia voltado para a atuação pequenas e médias empresas. E essa área da proteção de dados sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre vi isso como o futuro, né, da advocacia. É uma área nova, relativamente nova. A LGPD ela é de 2018. Foi criada em 2018, começou a vigorar só em 2020. Então, desde então, eu tenho estudado bastante. Hoje é o meu foco. A gente tem crescido muito, graças a Deus, principalmente dentro do setor contábil. Hoje nós assessoramos mais de 103 contabilidades em 3 estados do Brasil. Já temos mais de 45 mil horas de consultoria. Bacana. Então, a gente está em pleno crescimento, graças a Deus. Show de bola. Edgar, vamos lá, começar com a primeira pergunta. Por que qualquer empreendedor, qualquer empresário tem que se preocupar com a LGPD? Vou dizer assim, eu sou uma agência de marketing, a gente trata com muitos dados, a gente até conversando um pouquinho antes do podcast sobre isso. Por que é importante se preocupar? Isso vai pegar? Eu sei que uma lei, isso não vai pegar, pessoas já estão levando multa. Me conta um pouquinho por que todo empreendedor, o contador, ou seja, qualquer outro, precisa se preocupar com isso. Hoje o mundo empresarial, não só o mundo empresarial, mas a nossa vida cotidiana mesmo, ela se resume a dados. Absolutamente tudo que a gente faz tem algum dado intrínseco, sejam dados empresariais mesmo ou dados pessoais de pessoas físicas. A LGPD ela veio justamente para regulamentar essa utilização de dados. Ela não proíbe a utilização de dados pessoais, ela de fato regulamenta, fala como que as empresas elas devem tratar esses dados de pessoas físicas vivas no território brasileiro. A LGPD ela veio para ficar, ela já pegou. Até o final do ano passado já eram mais de 14 mil decisões judiciais relacionadas à lei, condenações de R$ 2.500 a R$ 100 mil. Nós já temos diversas sanções da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de outros órgãos como o PROCON, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Então, as empresas elas precisam se adequar. A LGPD ela se aplica a todas as empresas. Para não dizer todas, 99,99% precisam se adequar porque de alguma forma tratam algum tipo de dado. Seja dado de colaborador, seja dado de cliente, de um lead, de um prospecto, enfim. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a lei. E a adequação ela é algo bastante complexo, ela não é pura e simplesmente inserir uma cláusula no contrato de prestação de serviços ou uma política de privacidade no site. Ela é bastante abrangente. Eu, inclusive, na semana passada tive a oportunidade de conversar com alguns alunos da DPG e expliquei um pouquinho mais sobre isso daí. Então, as empresas precisam, queiramos ou não. Eu falo que a LGPD é o novo Código de Defesa do Consumidor. Quem é dessa época achava que o Código de Defesa do Consumidor não ia pegar e hoje é uma das maiores preocupações do empresário brasileiro.
Então, queiramos ou não, né, precisamos se adequar, a gente precisa ter uma visão muito, muito aprofundada sobre essa questão. Show de bola. E como o empreendedor pode começar, assim, porque tem muita gente que está começando agora, tal, fala assim, se gasta muito para você cuidar de que você falou, olha, não é só no contrato de trabalho, não é só no contrato do cliente, tem todo um mecanismo, né? Como o cara começa por onde? Assim, eu falei assim, eu preciso, então, tratar os dados da minha empresa. Então, eu tenho os dados dos meus funcionários, tenho os dados dos clientes. Então, vou te dar um exemplo aqui da DPG, tá? Dados de funcionário. A gente trata esses dados dentro do Solids, que é um sistema, e dentro do Onvio, que é da contabilidade. Tá? Então, fica os dados transitando por ali o tempo todo. Tá? Dados de cliente fica dentro do nosso sistema de CRM, nosso sistema financeiro. Como que a gente sabe que o contador tem um sistema contábil, que tem os dados dos clientes dele lá, sabe que ele troca muito esses dados pelo sistema de contabilidade, sabe que troca esses dados por e-mail, sabe que se troca dados pelo WhatsApp. Então, falar como que o cara começa a se adequar em relação a isso. Legal. Não tem uma receita de bolo, tá, para você se adequar. É necessário observar caso a caso. Então, eu vou falar como eu adequo as empresas para as quais eu presto serviço. O nosso projeto de adequação, ele se sustenta em 4 pilares básicos. Jurídico, segurança da informação, pessoas e governança de cultura. Tá. Então, de uma forma bastante resumida, a gente pegou esse projeto e dividimos ele em 6 fases. Então, a primeira fase é o mapeamento, onde a gente entra na empresa e a gente analisa o caminho que um dado pessoal percorre dentro da empresa desde a hora que ele entra até a hora que ele sai. Então, com quem é compartilhado, com quem, onde é armazenado, enfim, uma série de questões que a gente analisa. Esse é o primeiro ponto. Em cima desse mapeamento, a gente gera um relatório que é obrigatório que todas as empresas tenham, que é um registro de operação de tratamento de dados. Então, ali é um documento que, caso haja uma fiscalização da NPD, você precisa apresentar. Feito isso, a gente chega num diagnóstico, analisamos as maiores vulnerabilidades da empresa. Traçamos um plano de ação para acabar com essas vulnerabilidades ou trazê-las a um nível aceitável. Conscientizamos o time, que é super importante, porque eles estão lá no front, eles que estão ali no dia a dia, então eles não precisam ser expert na lei. Mas eles precisam saber o que eles têm que fazer caso haja algum problema com segurança da informação, algum vazamento de dados, caso algum titular de dados entre em contato. E tem a fase de governança. O ciclo de adequação da lei, ela é perene, constante. Enquanto a empresa existir, tratar algum tipo de dado, ela precisa manter sempre o projeto adequado. Eu tenho empresas, por exemplo, que eu adequei em 2022, que eu já tive que mudar o projeto de adequação, porque novas legislações, novas regulamentações administrativas já surgiram e que, de fato, impactam no projeto que anteriormente foi criado. Então, a gente precisa estar sempre em constante análise. É um ciclo PDCA. Questão de documentos. O que eu analisaria? O que eu analiso, na realidade? Eu crio políticas internas, então, de privacidade, cookies, política de descarte, 2 relatórios básicos que eu mencionei, um que é o ROPA, né, Registro de Operação de Tratamento de Dados, e outro que é o relatório de impacto. Olho para documentos de colaboradores, então são pelo menos 4 documentos que eu analiso. Um regimento interno, caso a empresa não tenha, eu posso analisar e contribuir com algo. Um termo de ciência, então, no qual o colaborador dá ciência que os dados dele serão tratados, carta de desligamento, termo de confidencialidade, documentos de clientes também. Então, é um termo bastante extenso, que ele tem que ser condizente com o nível de segurança que a empresa traz. Não adianta eu colocar, como eu disse anteriormente, a adequação ela não é pura e simplesmente você inserir uma cláusula num contrato de prestação de serviço. Porque muitas vezes você está imputando uma responsabilidade para você que você não vai conseguir cumprir. Isso pode ser um tiro no seu pé. Então, esse termo que a gente cria de acordo com o nível de adequação da empresa. Documentos de fornecedores, que é super importante, porque você, como tomadora de serviço, você é responsável pelo que acontece dentro do seu prestador. Entre outros. Então, a gente aplica treinamento para todo o time da empresa. Enfim, é bastante complexo. Eu convido a quem é aluno da DPG a assistir a aula que eu... Aula não, porque eu não gosto de aula, eu não sou professor. Então, um bate-papo que eu fiz com o pessoal. Lá eu expliquei ainda que, de forma simples, tentei trazer de uma forma bastante simples para que eles apliquem de fato no dia a dia. Mas é algo extremamente complexo, né? O nível de adequação, de complexidade, digamos, ela varia de empresa para empresa. Então, uma empresa que
que a gente estava comentando, 2 funcionários, que eu tenho um cliente que tem 2 funcionários. O nível de adequação é muito menor. Sim. Ou seja, o valor que ela vai investir é muito menor também. Agora, empresas grandes, contabilidades com 3 mil funcionários, como é o caso, por exemplo, do Serac, é uma adequação muito complexa, muito complicada de se fazer. Porque tem muita gente, né? É desafiador. Desafiador. E desculpa, só complementando, Não, claro. há uma confusão muito grande por parte do público em geral de que a adequação à LGPD ela é pura e simplesmente software. Quando não é na realidade. Obviamente, hoje a gente vive num mundo tecnológico e as contabilidades, elas utilizam muitos softwares que precisam trazer uma segurança para elas, né, para os dados dos clientes e tudo mais. Só que a gente não pode só olhar para software. A gente tem que olhar, ter uma foto geral da operação da contabilidade, softwares, pessoas. Então, tudo isso precisa ser muito analisado. Entendi. Bacana. Você disse, né, sobre a fiscalização, que uma empresa ela tem que estar ali tudo certinho, porque tem a fiscalização. Se tem a fiscalização, você não tem ali a LGPD adequadamente, você acaba levando algum tipo de multa. E quando surge... Porque, assim, brasileiro, né, a gente tem a mania de não ser preventivo, mas só quando a gente está doente que a gente corre atrás do médico, enfim. Quando é que surge essa fiscalização, Edgar? Quando, assim, desde 2018, você se aprofundando mais nisso... Hoje, para acontecer alguma coisa, alguém vir te fiscalizar, é tipo a denúncia do Ministério do Trabalho, que alguém vai lá e te denuncia. Enfim, quando que, de fato, o órgão regulador vem fiscalizar uma empresa? A atuação da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia que é responsável por fiscalizar a aplicação da lei, ela é feita de modo receptivo, digamos assim, né? Então, ela recebe a denúncia e ela começa uma investigação. Eu digo que os nossos maiores fiscalizadores são os nossos clientes. Entendi. Então, o seu cliente, certamente ele passará a exigir a adequação da sua empresa. E que ela esteja, de fato, em conformidade, não só com uma cláusula no contrato. E para quem acha que a LGPD não vai pegar, a primeira sanção aplicada pela ANPD foi para uma microempresa. Ah, é? Sério? Então, foi para uma microempresa, foram 2 multas que somadas deu o valor de R$ 14.400. Então, você imagina para uma microempresa que é difícil faturar isso por mês, ter que pagar uma multa de R$ 14.400. Então, a LGPD ela veio, já é uma realidade, queiram os empresários ou não. Para mim é uma maravilha. É claro. Porque eu sobrevivo disso. E você se adequando... Só um número assim, 85% das empresas brasileiras hoje ignoram totalmente a lei. Sim. E desses 15% que sobram, 78% não se adequam devidamente. Então, as empresas que se adequam, elas já têm um diferencial de mercado. Eu tenho clientes que ganharam concorrência porque estavam de fato adequados à lei. E você demonstrando isso para o público, você de fato, tornando isso público, né, para os seus clientes, isso é visto com muito bons olhos. Então, pensar com o copo meio cheio. Né? Então, tentar olhar isso como um diferencial de mercado e com isso você ter um retorno positivo. Sim. Empresas que já têm estudos sobre isso do valor econômico, empresas que investem na adequação, elas já têm um retorno de quase o triplo do valor investido. Justamente porque fazem esse trabalho de publicidade, e evitam ataques hackers, por exemplo, que hoje é uma realidade. O Brasil é o segundo país no mundo em ataques cibernéticos. Então, isso tudo já é uma realidade. As empresas precisam se adequar. E, enfim, queiramos ou não. Tem que fazer, né? Edgar, como você disse hoje, acabou de falar, uma empresa que foi multada foi uma microempresa, né? E... com certeza, alguém que foi lá denunciar, ou seja, receptivo. E eu acho que isso com o tempo vai avançando, porque para eles, quanto mais pessoas pagando, melhor que eles vão ter lá o lucro dele, né? Então, a pessoa tem que se preocupar muito com essa questão de dados. Sou uma agência de marketing, muito contador agora tem feito marketing, tem feito trabalho de prospecção, trabalho de networking, enfim, você vai para evento, pega a lista. Qual que é o impacto disso no marketing? Quais os cuidados que a gente, como agência, que o cliente tem que tomar cuidado em relação a esses dados? Porque quando a gente fala de marketing, prospecção, a gente está lidando com dados. A gente está lá com lead, a gente está atrás da pessoa no WhatsApp, a gente tem o e-mail. Como que é isso focado aí na venda e no marketing? Tá.
primeiro ponto, eu acho que o ponto crucial é como esse lead chega até a empresa. Certo. Então você mencionou a questão de eventos. Muito provavelmente, se o evento, ou mesmo o evento deveria ter uma política de privacidade, onde ao comprar o ingresso do evento, por exemplo, o participante ele autoriza ali o compartilhamento daqueles dados com os patrocinadores, enfim. Tá. Uma vez concordando com esse compartilhamento, não tem problema você manter ele na sua base e fazer um trabalho de marketing, remarketing, enfim. Então, o ponto crucial da LGPD para o marketing é, de fato, esse tratamento de dados de leads. Ou seja, se a DPG está patrocinando um evento, o patrocinador tem que pedir autorização lá para as pessoas para compartilhar os dados. Não necessariamente o patrocinador. Não, no caso, o organizador. Desculpa, o O organizador, ele ao menos deveria fazer isso. Tá. Então é importante, sempre que você assinar um contrato de patrocínio, você lê muito bem a cláusula de tratamento de dados que a grande maioria dos eventos hoje já tem. Tá. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do comercial, algo que eu acho complicado, eu até falei na aula no bate-papo que eu tive com o pessoal, captação de leads também, de forma com aqueles softwares que hoje em dia a gente encontra no mercado. Então você entra num site, você clica na extensão do software e ele puxa ali todos os e-mails que ele tem. Ou software que você... Porque fala que os dados de empresa é público, né? Então, vamos pegar um aí, Econodata, que você consegue puxar vários CNPJ, por que não? E aí? O dado da pessoa jurídica, ele não é... Privado. Ele não é privado e ele também não se aplica à LGPD. A LGPD ela só aplica a dados de pessoas físicas. Entendi. Tá? Então, um e-mail institucional, por exemplo, não tem o menor problema você pegar e mandar um e-mail para ele, tentar uma prospecção. Um telefone que está público, isso não tem problema. Então, por exemplo, você entra no meu LinkedIn, no meu Instagram, e você tem ali o meu e-mail, porque é algo que eu tornei público para facilitar o contato comigo. Então, isso não tem problema, se alguém entrar em contato através daquele e-mail. Agora, um dado pessoal que não é público, não se tornou público pelo titular de dados, ou não tem, por exemplo, não é vindo de um evento, é bastante problemático você ter qualquer atitude, qualquer planejamento de marketing comercial em cima disso. Só um exemplo, eu tenho um cliente que é uma grande empresa de recrutamento e seleção, atua no território nacional, e ela chegou até mim porque ela foi denunciada na NPD por uma candidata à vaga de emprego. Ou seja, hoje minha cliente, ela viu lá no LinkedIn que a pessoa estava aberta a novas oportunidades, usou esse software de captura de e-mail e encaminhou o e-mail, colocou ela na base e começou a tratar. Essa pessoa questionou a empresa como ela havia coletado essas informações. A empresa, obviamente, não soube, deu uma sabonetada ali, mas não deu certo. E essa pessoa fez uma denúncia na NPD. E aí gerou todo um problema, eles vieram até mim para que eu pudesse ajudá-los. Deu tudo certo, a gente conseguiu resolver, mas isso causa um incômodo. Com certeza. Isso já tem reclamação no Reclame Aqui, então isso gera, para a imagem da empresa, é algo muito prejudicial. Sim, sim. Então isso a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E um ponto importante também, do porquê as empresas precisam se adequar. Como você disse, o brasileiro é um povo complicado, né? Em boa, não vou dizer a maioria, mas em boa parte das pessoas, onde elas veem uma oportunidade de ganhar um dinheiro, ela vai até as últimas circunstâncias ali. Então, esse número elevado de 14 mil decisões judiciais só nos tribunais de Sul e Sudeste é um número bastante assustador, porque as pessoas, elas de fato estão entrando com ações judiciais para ter algum tipo de benefício ali financeiro. Sim. Então, quanto mais cuidado você tiver com isso, quanto mais você, na hora que a pessoa for abordada, você ter bem claro da onde esse dado está vindo, mais você vai estar resguardado, né? Sim, e isso, de certa forma, quando você sofrer uma fiscalização, caso haja algum tipo de penalidade, isso é olhado como algo que vai diminuir ali a intensidade, né? O grau da penalidade a ser aplicada. Então, ao invés de tomar uma multa, você toma uma advertência, que é algo muito melhor, né, para a empresa. Então, tudo isso é analisado. É que nem, por exemplo, a gente recebeu uma denúncia foram lá no Ministério do Trabalho denunciar a gente, né?
Fiscalização veio, olhou tudo e tal. Nem advertência, porque a gente está seguindo certinho, convenção, tal. Mas é isso, é a preocupação que a pessoa tem que ter com que a lei te obriga, com que a lei fala certinho, para você não ter nenhum problema aí futuro. Porque, como o Edgar acabou de falar, gente, as pessoas estão bem oportunistas. Quanto mais ela conseguir arranjar uma brecha para conseguir tirar um dinheiro das empresas, ela vai fazer. Com certeza. Não tem segredo. Sabe, se você pegou um dado e esse dado não tem lá, desde a entrada dele até o fim dele, dificilmente essa pessoa assim, opa, ó, você vê que interessante, a pessoa tá lá disponível para vaga. A empresa quis ajudá-la. E aí ela acabou prejudicando a empresa, para você ver que como que anda a intenção das pessoas mesmo, né? Então, por isso, que cada vez mais você precisa tomar cuidado em relação a tratamento de dados. E até porque, ultimamente, vazamento de dados, ataque, hacker, você viu o que aconteceu, apesar que não foi hacker, foi atualização de sistema, né? Foi um problema de sistema, mas mesmo assim a gente tem banco, você tem ouvido falar muito sobre essa questão dos ataques, né? Então, se você tem ali os seus dados, vai para dark web e você usa os seus dados, tem que tomar muito cuidado. E as empresas, e foi o que o Edgar falou, empresa séria vai ter uma visão muito melhor atrelado à marca. A gente trabalha muito aqui o branding, né? Você ter uma marca forte. Uma marca forte, ela tá preocupada, de fato, com os dados. Tanto é que eu conheci o Edgar através de cliente nosso que está fazendo um trabalho onde ele está adequando tudo, adequando o site, adequando tudo internamente. Acho que com a DPG a gente já fez uns 3 ou 4 clientes já. Exato, isso mesmo. Por aí. E por quê? Está se preocupando, que toda empresa lidar com dados pessoa física. Eu até brinco, né? A gente fatura para a CNPJ, mas no fim a gente está ali, de pessoa física para pessoa física, tudo né? É pessoa, né? Tudo é pessoa. Tudo é pessoa. Não tem jeito. E as pessoas precisam entender isso, compreender isso. Edgar, o Edgar, ele é especialista em LGPD, gente. Ele já está, como ele acabou de falar, falou aqui, ele está há muito tempo, já desde 2018, já são 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. 6 anos tratando isso. Hoje ele é parceiro aí do ABS, do Johnny Martins. Ele está no Fire Club. Então, assim, é um especialista que pode te ajudar a fazer esse trabalho, pode te ajudar a tratar todos esses dados. Tanto é que eu falei com ele, falei assim, olha, a gente tem um time de processo aqui na empresa, o time de processo fez toda essa adequação, inclusive a gente contratou um sistema, esse sistema ele grava as máquinas, né? Esqueci o nome do sistema. SPA. O SPA. E o SPA, um dos motivos que a gente contratou foi justamente para ver se estava vazando dados ou não, tal. Inclusive colocamos no contrato. E eu acredito que você vai dando ali as melhores práticas para o contador, né? Claro. A minha consultoria ela é totalmente personalizada. Uhum. Então não adianta. Tudo que eu faço é de acordo com a realidade operacional e financeira da empresa. Uhum. Então, por exemplo, não adianta eu chegar para uma empresa e falar assim, ó, para de usar o WhatsApp. Para de compartilhar informações com o seu cliente pelo WhatsApp. Não vai rolar. Edgar, impossível. Não vai rolar. Então, assim, e eles querem isso, né? O pior que eles... Porque é facilidade para o cliente. Você imagina, não, me manda por e-mail. O cliente tem que abrir o celular, abrir o computador, mandar por e-mail, quando na realidade ele por WhatsApp é muito mais fácil. Uhum. Então a gente tem que trazer um nível de segurança de acordo com a realidade operacional. Então, não vai deixar de usar o WhatsApp, tudo bem, mas como a gente traz uma segurança maior, você usando essa ferramenta. Você pode contratar um software para concentrar todas as informações num único número de telefone, fazer com que as empresas não usem, que os colaboradores não usem o WhatsApp pessoal. Isso já é muito bom. O SPA é um software maravilhoso. Existem outros no mercado, mas é o dos que eu conheço é o melhor. Então já é algo bastante importante. Uhum. Só que tem gente que não consegue investir esse valor. Sim. Então a gente precisa trazer um nível de adequação dentro da realidade que a pessoa pode investir. Isso aí. Não adianta eu colocar, você precisa gastar 20 mil reais com um sistema. Não, é mais fácil tomar uma multa do que... gastar tudo isso com o sistema, né? Então não rola. Eu vou fazer até um jabá aqui. A gente também é dono da Zap Contábil, que é um software de atendimento. Eu uso. Você usa? O Contábil não. Eu uso a plataforma Zap, né? E que é nosso também, e justamente para isso. Então, aqui, quando a gente criou a plataforma para a gente,
foi justamente pensando na organização dos dados, e aí depois vai ser puxa vida, a gente pensou em organização de dados, né, para ficar em celular, em máquina, a gente concentra tudo no lugar. Então, gente, se você faz esse trabalho, e o Zap Contábil, a plataforma Zap, ela é super acessível também, tem um preço aí bem acessível. Vale a pena. Vai, aí, tá vendo? O usuário. A gente começou aqui com a gente primeiro, né? Aí os clientes começaram a perguntar, Marta, que sistema é esse que o pessoal vai falando? A gente já falando embaixo, aí eu falei pro meu irmão, vamos pôr isso aí para vender e ver se dá certo, e deu certo. Estamos aí há 2 anos no mercado com essa plataforma e ajuda nesse quesito de dados, né, gente? Edgar, aonde as pessoas encontram o Edgar para falar? O Edgar falou uma coisa bem interessante. Ele faz projeto personalizado. Então, não importa se você é pequeno, médio ou grande. Não importa, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas vou tratar isso daqui e vai ser muito caro, né? A gente estava comentando, eu tenho contabilidades com 2 colaboradores, a dona e mais uma. Aí, ó. Eu tenho contabilidades como o Serac do Johnny Martins é nosso cliente, então tem 3.000 clientes recorrentes, quase 300 funcionários. Então, assim, pouco importa. Eu atuo hoje em 3 estados do Brasil, tenho um cliente em Rondônia, Roraima. Então, isso para mim é super tranquilo. Então, lógico, precisa investir. Hoje a gente está numa fase em que é muito difícil a gente ter um diferencial de mercado. Se fala, você precisa encontrar o seu diferencial. Mas cada vez mais está difícil você achar um diferencial de mercado. E as empresas, nesse sentido, você precisa ser o mais profissional possível. E seguir a LGPD é obrigação, não interessa. Então você precisa se adequar. Você encontra soluções hoje que adequam a sua... Eu falo que não tem receita de bolo e também não tem milagre. Existem empresas aí que era R$6.000, agora você adequa a sua empresa Você adequa a sua empresa de graça. Adequa a sua empresa em 24 horas. Compra um pack de documentos na internet. Isso não existe, gente. Não existe. Você tem que saber o que você está comprando. Exato. Então, tudo que a gente faz é personalizar. Então, se você é contador, contadora, empresário contábil, se você tem 1, 2 funcionários, 1.000 funcionários, isso pouco importa. A gente tem total capacidade de adequar a sua empresa, ajudar. Eu acho que a Marta, o Rogério Famelli e o Johnny, eles são 3 validações muito importantes para mim, para minha empresa. Então, é isso aí. Você me perguntou onde me acha. Onde te encontra? Me fala as redes sociais, o site. Legal. No Instagram, Edgar com D mudo no final, Dolata, então são 2 Ds ali. A mesma coisa no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Eu tenho um canal ali onde eu estou postando alguns vídeos. Eu não gosto de trazer muita questão técnica. Sim. Porque eu acho que para o meu público, para quem eu me dirijo, não é interessante. Então trago dicas de, por exemplo, como ter senhas seguras. Vou soltar hoje um Reels no Instagram de uma nova ferramenta que o próprio Google lançou, que permite que você apague os seus dados da internet. Olha que legal, não sabia. Lançou agora. Então é bastante interessante. Eu trago vídeos bastante descontraídos, assim, dicas do cotidiano. Então, também tem a Legal Comply, legal, Comply com Y no final, que é o Instagram da minha empresa, o site também, legalcomply.com.br. Me sigam lá nas redes sociais, é muito importante. Isso para mim é um combustível para eu continuar produzindo conteúdo, né? Então, bora lá. E, gente, como eu disse no começo, eu trouxe aqui o Edgar porque ele deu aula lá para os alunos da DPG, tirando algumas dúvidas, mas eu queria abrir para o público aqui em geral. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou repassar para ele. Segue ele lá nas redes sociais, começa a acompanhar esse conteúdo. E lembrando que não é sobre técnica, gente, é sobre você ter segurança na informação. E mais uma vez vou reforçar, estava falando para ele que eu até comentei, a gente tem um time aqui, mas eu pedi para ele dar uma revisada em tudo para ver se a gente se adequou corretamente, né? Porque às vezes a gente acha, não, o pessoal seguiu passo a passo, leu a lei e fez. E não, a gente tem que ter um especialista, como eu sempre falo, você está especialista aí na contabilidade, eu sou especialista aqui no marketing, ele é especialista na LGPD, então a gente tem que consultar os especialistas para as coisas acontecer. Tem alguma coisa importante que eu não te perguntei, Edgar, que você quer falar? Não, eu acho que foi isso, de uma forma bastante leve, foi tranquilo. Eu estou à disposição de vocês, da audiência, todo mundo da DPG, para esclarecer dúvidas. Vão lá nas minhas redes sociais, me sigam. Se quiser mandar alguma mensagem, eu estou totalmente à disposição. E contadores e contadoras, vocês são vistos como
estratégicos dentro das empresas. Então, vocês lutam tanto hoje para ter um nome, uma marca consolidada, uma marca confiável. Não percam essa questão da confiança com o cliente de vocês por não estarem adequados ali. Isso é muito importante. Cada vez mais as empresas tomadoras de serviço estão cobrando isso dos contadores, não só dos contadores, mas de empresas de modo geral. Então se adequem, busquem um profissional capacitado. Hoje tem muita gente aí que se diz capacitada, se diz especialista, mas não é na realidade. Então busquem se informar, busquem profissionais de fato especialistas que são validados pelo mercado. E vejam, acho que não custa perguntar, não custa entrar em contato para buscar um orçamento. Eu acho que é super válido. Se não couber no seu budget, no seu orçamento, tudo bem, mas eu acho que essa preocupação ela tem que estar no radar de todo mundo. Não deixe para amanhã, porque a conta uma hora chega. Sim, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Essa conta, ela chega com certeza. Ainda mais quando você começa a ser visado, né? Você começa a fazer marketing, você começa a crescer, você começa a ser visado por todos os lados. Então, você precisa se preocupar com isso. E, mais uma vez, gente, independente se você é pequeno, médio ou grande, ele é especialista de verdade, atendeu aqui já vários clientes da DPG, atende o ABS, atende o Johnny Martins, e tem feito um trabalho louvável, porque se não tivesse feito um trabalho louvável, nem tinham me indicado. Tanto é que eu encontrei você porque um cliente pediu a indicação, aí eu falei assim, deixa eu ver com o Robson, que eu sei que ele tem alguém que já mandou aqui, aí o Robson mandou, e eu falei assim, vamos conversar aí, porque eu sei que os clientes precisam bastante disso. Robson é um parceiraço. Parceiraço. Robson é cliente nosso que já tem 7 anos. E assim, parceiraço mesmo. Edgar, obrigada pelo seu tempo. Foi muito esclarecedor, foi bem esclarecedor, simples, prático, do jeito que a gente gosta mesmo, do jeito que o público gosta. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Acho que simplicidade é tudo. Exato. Eu falo que eu sou um advogado um pouco diferente da maioria, não uso terno, gravata, sou tatuado. Eu sou assim, então, simplicidade. Espero ter podido passar para o público de uma forma um pouco mais didática do que LGPD. Sim. Enfim, me coloco à disposição. Muito obrigado a você, a todo o time do DPG que me deu todo o suporte. Imagina, eu que agradeço mais uma vez pelo seu tempo. E você que ficou aí até o final, segue lá o Edgar, conversa lá com ele, bate um papo, tem dúvida? Vai lá. Obrigada por ter assistido, curte, compartilha, manda esse conteúdo lá pros seus amigos. E se você não gostou, você já sabe, né? Manda lá pros inimigos. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.